Há datas que parecem comuns, mas carregam em si uma vibração que não pode ser ignorada. O ar muda, as emoções oscilam, a realidade parece se distorcer sutilmente. Nos dias 20 e 21 de junho, uma janela se abre menos, mas não é uma janela física. É um acesso energético que toca tudo e todos, mesmo que a maioria não perceba. O portal do solstício está se abrindo, e o que isso significa é mais profundo do que a lógica pode alcançar. Mas o que realmente acontece quando esse portal se ativa? E por que ele sempre se manifesta com precisão nesses 2 dias específicos? Do calendário solar, a primeira resposta é direta. O Sol atinge um ponto de extrema influência sobre a Terra, criando um pico energético que afeta desde os campos magnéticos do planeta até os campos sutis do ser humano. A segunda resposta é mais delicada, menos ele se manifesta nessa época porque marca o encontro entre o tempo linear e o tempo espiritual. É quando o invisível toca o visível. É quando a matéria escuta a vibração do cosmos, essa tevoca, nova. Desde os primórdios da humanidade, diferentes culturas entenderam que o Sol não é apenas um astro. É um transmissor de códigos, um portal vivo de consciência cósmica. Os egípcios se referiam ao Sol como Ra, o princípio criador. Os celtas celebravam Lita, a máxima luz do ano. Povos maias, incas, druidas, hindus, todos, de formas distintas, sabiam que esses dias eram pontos-chave na dança cósmica entre terra, sol e alma humana. O que talvez você não saiba é que esses portais também funcionam como espelhos de alma. Eles ativam o que está oculto, revelam emoções profundas e aceleram processos internos. Nos dias que antecedem e seguem o solstício, você pode sentir-se mais sensível, inquieto ou até mesmo emocionalmente confuso. Isso não é fraqueza. Isso é o seu campo energético tentando se ajustar à nova frequência que está sendo irradiada. E aqui está o ponto mais importante. O portal que se abre não é apenas planetário, ele é pessoal. Cada um de nós recebe esse influxo de forma diferente de acordo com a nossa vibração atual. Para alguns ele traz libertação, para outros confrontos, e para aqueles que estão atentos ele oferece a oportunidade de um salto quântico na consciência. Mas o salto não acontece sozinho. É preciso reconhecer os sinais, fazer as perguntas certas e ter coragem de atravessar essa passagem interna com intenção clara. Porque o que está sendo ativado nesses dias tem o poder de moldar os próximos 6 meses da sua vida, menos ou talvez mais. E agora que você sabe que isso está acontecendo, o que vai fazer com essa informação? Quando se fala em portal, muitos pensam em algo místico demais, quase fantasioso. Mas na prática um portal energético é um ponto de acesso. Uma condição especial em que forças invisíveis se organizam de forma diferente, criando uma espécie de atalho vibracional. Em outras palavras, é um momento em que as leis sutis do universo se tornam mais flexíveis, permitindo que transformações ocorram com mais rapidez e profundidade. Durante o solstício de junho, especialmente nos dias 20 e 21, menos o Sol atinge seu ponto extremo no céu, o que gera um campo de estabilidade solar. É como se o planeta, por um breve instante, parasse para alinhar seu eixo energético com uma frequência superior. Essa pausa cósmica é o que abre o chamado portal do solstício. Mas atenção, esse acesso não é automático para todos. Ele existe para todos, mas atua conforme o nível de consciência individual. Ou seja, quanto mais desperto alguém estiver para os ciclos da natureza e da própria alma, mais intensamente sentirá os efeitos dessa abertura. Por isso, para alguns, o solstício é apenas mais um dia. Para outros, é o início de um ciclo completamente novo. Esse evento não acontece de forma aleatória. O calendário solar é um mapa antigo, uma espécie de código deixado para aqueles que observam além da superfície. Os 2 solstícios do ano, um em junho e o outro em dezembro, marcam os extremos do ciclo solar, o máximo da luz e o máximo da sombra. Em ambos os casos, há ativação de portais de transição -1. Mas o solstício de junho, em especial, traz uma energia de renascimento, expansão e revelação. É como se o universo estivesse oferecendo uma chance de atualização. Tudo o que estava estagnado, reprimido ou bloqueado pode começar a se mover, desde que você permita. Por isso, durante esses dias, é comum que surjam questões antigas, decisões adiadas ou até emoções que pareciam superadas. E elas voltam para te punir, voltam para te mostrar que ainda há algo a ser entendido, liberado ou transformado. Outro ponto importante é que o portal do solstício não interfere apenas no plano individual. Ele também age coletivamente. É por isso que, ao redor do mundo, nesses períodos, ocorrem mudanças políticas inesperadas, eventos naturais intensos, movimentos sociais ou até revelações tecnológicas. É o campo coletivo sendo reorganizado pela vibração do Sol. E há algo que poucos sabem. Durante o portal,
o véu entre os mundos se afina. Isso quer dizer que a intuição se amplia, os sonhos se tornam mais simbólicos, e a comunicação com planos mais sutis menos como guias. Ancestralidade e até fragmentos do seu próprio eu superior se torna mais acessível, ou que antes, por eixa distante. Agora sussurra dentro de você. Não é exagero dizer que o portal atua como um amplificador espiritual. Ele não cria nada menos, ele amplia o que já existe. Se há luz, ela cresce. Se há dor, ela se intensifica para ser curada. Se há dúvida, ela te empurra para buscar clareza. Esse é o poder de um portal. Não fazer por você, mas revelar o que você já tem e não estava enxergando. Por isso, esses dias pedem silêncio interior, escuta ativa e, acima de tudo, disposição para mudar. O universo não força menos ele. Aphorism. E neste exato momento, essa oferta está diante de você. A pergunta agora não é mais o que é esse portal, mas sim, você vai passar por ele consciente ou continuar vivendo no automático? Você pode não ver, mas sente. Pode não saber explicar, mas percebe que algo mudou. Quando o portal do solstício começa a se abrir, a energia ao redor se transforma menos e o seu corpo, mente e campo espiritual respondem. Só que essa resposta não vem em voz alta. Ela vem em forma de sensações, sintomas e eventos que, à primeira vista, parecem coincidência, mas não são. A seguir, você vai reconhecer os 9 principais sinais de que o portal já está afetando sua vibração. Preste atenção. Se notar 3 ou mais desses sinais, é bem provável que já esteja dentro do processo de ativação energética. Percepção do tempo alterada. Você sente que os dias estão estranhos. Às vezes parecem longos demais, em outras passam num piscar de olhos. É como se o relógio deixasse de funcionar do jeito habitual. Isso ocorre porque, durante o portal, o tempo linear se mistura com o tempo interno. Você começa a operar por ciclos de percepção e não mais por horas exatas. 2. Sonhos simbólicos e recorrentes. Mesmo quem normalmente não sonha, começa a ter visões noturnas mais vívidas. Situações repetidas, lugares desconhecidos ou figuras misteriosas aparecem. Isso acontece porque o inconsciente está mais ativo, e o portal abre caminho para mensagens do seu eu superior chegarem pela linguagem dos sonhos. 3. Sensação de deslocamento ou vazio repentino. Pode surgir uma sensação de não pertencimento, como se você estivesse fora do lugar, ou uma inquietação sem causa aparente. Isso não é depressão nem preguiça, é o corpo energético tentando se reorganizar diante da nova frequência solar que está entrando. 4. Desconexão de pessoas, hábitos e rotinas. Você começa a perceber que certos vínculos perderam o sentido, pessoas próximas já não te inspiram. Atividades rotineiras parecem forçadas. Não é arrogância a menos, é sintoma de expansão de consciência. O que não vibra mais com sua frequência atual começa a se afastar naturalmente. 5. Intensificação de emoções. Sem motivo lógico, você pode rir e chorar no mesmo dia, ou sentir raiva de algo que normalmente não te afetaria. Durante o portal, emoções antigas vêm à tona, não para te atormentar, mas para que sejam reconhecidas e finalmente liberadas. É um chamado para limpar o emocional e não carregar bagagens no novo ciclo. 6. Sincronicidades em série. Números repetidos, encontros inesperados, palavras que se repetem, músicas que parecem responder seus pensamentos. Essas coincidências são mensagens codificadas. Durante o portal, o universo responde com mais rapidez às suas vibrações internas. As sincronicidades são o modo como ele conversa com você. 7. Vontade de buscar silêncio, natureza ou solitude. Você começa a evitar aglomerações, barulhos excessivos ou interações vazias. Não é isolamento social, é instinto energético. Seu campo pede recalibração, e isso só é possível quando você cria espaço para ouvir o que está se movendo por dentro. 8. Lembranças esquecidas voltam do nada. Pessoas que você não pensa anos, situações da infância, traumas mal resolvidos, ou até alegrias do passado voltam à sua mente. Isso acontece porque o portal traz à superfície o que precisa ser fechado ou reintegrado. Memória e cura caminham lado a lado nesse processo. 9. Sede de reconexão espiritual. Mesmo quem estava afastado de práticas espirituais, sente um chamado. Meditar, rezar, acender o incenso, tocar um cristal, falar com o céu. Isso não é uma fase, é sua alma tentando se realinhar com a fonte. O portal desperta a centelha interior mesmo que você não entenda o motivo. Esses sinais não são sintomas isolados. São respostas do seu campo a uma mudança real que está acontecendo ao redor e dentro de você. Cada sintoma é uma porta a menos. E se você prestar atenção, vai perceber que há um padrão, uma inteligência por trás de cada detalhe. O portal
está mexendo nas engrenagens invisíveis da sua jornada. O que parece desconforto, na verdade, é realinhamento, e quanto mais você resiste, mais intenso tudo fica. Mas se você acolhe, algo novo começa a emergir. Para quem vive no modo automático, o calendário marca apenas o fim de uma estação e o início de outra. Mas para quem enxerga, além do óbvio, os dias 20 e 21 de junho são pontos de força no tabuleiro cósmico. São marcos vibracionais, códigos de ativação inseridos pela própria natureza no fluxo do tempo. Essas datas coincidem com o chamado solstício de junho, que no hemisfério sul marca a noite mais longa do ano, e no hemisfério norte o dia mais longo. Mas esse evento não é apenas astronômico. Ele representa um ajuste profundo entre ciclos internos e externos. O Sol atinge seu ponto extremo. A luz e a sombra se reequilibram. E junto com isso, a alma humana entra em um ponto de inflexão. No dia 20, uma etapa se encerra. Não é só o fim de uma estação. É o encerramento de um ciclo energético. É coisas mal resolvidas, pendências emocionais, situações que estavam escondidas embaixo do tapete começam a pulsar com mais intensidade. Esse dia atua como um espelho menos, mostra onde você ainda está preso. É desconfortável, mas necessário. Porque só se pode começar algo novo quando o velho é reconhecido e liberado. Já o dia 21 é o verdadeiro ponto de virada. O Sol estaciona. O tempo parece desacelerar por algumas horas e energeticamente uma nova frequência começa a se instalar. É o nascimento de uma etapa mais alinhada com a sua verdade interior. Essa transição é sutil para a mente, mas poderosa para o espírito. É quando uma porta simbólica se fecha e outra se abre. Civilizações antigas não apenas sabiam disso, elas se preparavam o ano todo para esses 2 dias. Os celtas realizavam festivais em campos abertos, com fogueiras e danças para agradecer a luz. Os egípcios alinhavam templos inteiros com a posição exata do sol nesse momento. Povos andinos celebravam a Inti Raymi, a festa do deus solar. Todos sabiam, esse era um ponto de contato entre mundos. Em locais como Stonehenge, Machu Picchu, Templo de Karnak e outros sítios sagrados pelo planeta. Os raios solares desses dias iluminam exatamente determinados corredores, estátuas ou inscrições. Isso não é coincidência, menos é engenharia espiritual. Eles construíram portais físicos para refletir os portais celestes. Tudo milimetricamente posicionado para aproveitar essa fresta cósmica que só se abre nesse ponto do ciclo solar. E por que isso importa hoje? Porque mesmo vivendo em cidades, cercados por tecnologia, nós ainda estamos conectados a esses ciclos. Nosso corpo, nossa psique, nossa energia reagem à dança da natureza. Mesmo que a gente tenha parado de olhar para o céu, o Sol continua cumprindo sua função cósmica. E o portal segue se abrindo, ano após ano, esperando que estejamos prontos para atravessar. É importante saber: o que você sente, pensa e decide nesses dias cria ondas que vão ecoar pelos próximos 6 meses. Tudo que for plantado agora, mesmo que de forma inconsciente, será colhido ao longo do restante do ciclo solar. Por isso são dias perfeitos para reprogramar intenções, revisar escolhas, fechar capítulos e estabelecer novos compromissos consigo mesmo. É como se o universo perguntasse silenciosamente: você quer continuar com o que tem ou está pronto para algo maior? E a resposta não é falada menos. Ela é vibracional. Está na sua disposição de deixar ir, de escolher diferente, de abrir espaço para o novo. Esses dias não são mágicos porque o Sol se movimenta. Eles são mágicos porque você pode se mover junto com ele. Não basta saber que o portal está aberto. O que você faz com essa informação é o que define os próximos capítulos da sua jornada. De nada adianta perceber os sinais se você não age. O portal do solstício não é um espetáculo cósmico. Para ser admirado, é uma oportunidade espiritual que exige envolvimento. A energia que se apresenta nesses dias não faz por você, mas amplia tudo o que você já carrega. Se você está vibrando medo, ele cresce. Se está vibrando clareza, ela se expande. É por isso que esses 2 dias -20 e 21 de junho precisam ser vividos com total presença. São como uma janela energética que se abre por um breve instante e depois se fecha, e quando fecha, o que ficou dentro dela se torna a base vibracional dos meses seguintes. Então, como ativar esse portal dentro de você? Crie um espaço sagrado, menos mesmo que pequeno, não precisa de altar, incenso ou pedras raras. Basta silêncio intencional, um canto do quarto, uma varanda, uma cadeira embaixo do céu. O importante é que, nesses 2 dias, você tenha pelo menos 10 a 30 minutos em que esteja consigo mesmo. Sem celular, sem distrações, apenas presença. Nesse espaço, respire fundo. Sinta o que está vivo dentro de você. Permita que os pensamentos venham, mas não se prenda a eles. Apenas observe. Esse simples ato já começa a realinhar o seu campo com a frequência do portal 2.
Escreva 2 cartas, uma de liberação e outra de intenção. A primeira é para tudo o que você decide deixar para trás. Dores, padrões, nomes, medos, cobranças, vícios emocionais. Escreva tudo. Não se preocupe com gramática. Escreva como se estivesse se despedindo. A segunda carta é para o que você deseja atrair. Sentimentos, aprendizados, caminhos, conexões. Escreva com emoção, como se já estivesse vivendo aquilo. Depois, queime a carta da liberação com cuidado, em segurança, e guarde a carta da intenção até o próximo solstício ou eclipse. Isso sela o pacto com um novo ciclo. 3. Fale com o sol, literalmente durante o nascer ou o pôr do sol. Esteja ao ar livre e direcione seu coração para ele. Não se trata de adoração, mas de reconhecimento. O sol é uma ponte entre o que é material e o que é energético. Feche os olhos, respire e diga em voz baixa: estou aqui, estou pronto. Mostre-me o que preciso ver. Essa atitude simples e simbólica tem um poder imenso. Você está declarando sua presença ao campo universal. 4. Ouça os sinais nos dias seguintes. Depois do solstício, os sinais começam a aparecer com mais clareza. Uma ideia que surge no banho, um nome que você não lembrava, um livro que aparece do nada. Pessoas que ressurgem. Tudo pode ser resposta ao que você liberou ou pediu. Não ignore esses detalhes. Eles são pistas do novo caminho 5 Quaidedu. Seu campo energético evite discussões, ambientes pesados ou consumo excessivo de conteúdo inútil. O seu campo está mais sensível e absorve tudo com mais intensidade. Se possível, alimente-se de forma mais leve, beba mais água, ouça músicas que elevem sua vibração e evite exageros. Isso não é restrição, é proteção energética. 6. Pratique a entrega real. O portal não exige controle, exige confiança. Após fazer sua parte, solte. Deixe que o universo organize o que você não consegue ver. Confiança não é esperar sem fazer nada menos. É agir com fé e deixar o resultado vir como tiver que vir. E isso é espiritualidade prática. Usar o portal conscientemente é como plantar sementes num solo fértil. O que germina depende da sua presença, da sua intenção e da sua capacidade de se abrir para o que não pode ser previsto. Lembre-se, você não está pedindo milagres, você está ativando o seu próprio campo de criação. O sol já passou pelo seu ponto máximo. A janela cósmica se fechou, o tempo volta a correr como antes. Ou assim parece, porque depois que o portal se abre, nada volta exatamente ao que era. O que foi visto não pode ser esquecido. O que foi sentido permanece. E o que foi decidido menos mesmo em silêncio, menos começa a ganhar forma nos bastidores do tempo. Muitos acreditam que o efeito do solstício termina quando o dia acaba, mas a verdade é o oposto. O impacto real começa depois. O portal é um catalisador. Ele reorganiza estruturas, dissolve padrões, cria aberturas e ativa processos invisíveis. Só que esses efeitos não são imediatos. Eles crescem em silêncio, como raízes sob a terra. Talvez nos dias seguintes nada pareça diferente. O céu continua azul, as pessoas continuam andando apressadas, o mundo segue igual, mas por dentro algo se deslocou. Você vai perceber isso em pequenas coisas, reações mais conscientes, vontade de dizer não, onde antes cedia, a coragem de mudar algo que já vinha adiando, uma clareza súbita diante de algo que antes era confuso. Isso é o eco do portal, é a vibração que permanece dentro de você, não mais como evento externo, mas como uma semente plantada no seu campo mais profundo. E aqui vem a verdade mais poderosa. O portal agora é você. A partir do momento em que você se conectou, conscientemente refletiu, liberou, intencionou, algo dentro de você se reprogramou. Agora cada escolha que você fizer nos próximos dias será ampliada. Cada pensamento carregado de fé, cada atitude coerente com seu novo propósito, será nutrido por essa energia recém-ativada. Mas o oposto também é verdadeiro. Se você tentar voltar a viver como antes, menos negando o que sentiu, ignorando os sinais, repetindo os padrões, menos a vibração do portal começa a se apagar dentro de você. Não como castigo, mas como consequência, porque a energia não sustenta o que está em desacordo com a verdade interior. Então, qual caminho você vai escolher agora? O de sempre? Ou aquele que te desafia, mas também te expande? Essa a part que ninguém pode responder por você. Não existe guru, signo, mapa astral ou vídeo que vá atravessar o portal em seu lugar. A passagem é individual. E o destino final também. O que foi entregue pelo universo nesses dias foi sutil, mas valioso.
uma chance real de reposicionar sua rota, de fazer diferente, de vibrar com mais consciência. Não importa se você não tem todas as respostas ainda. O que importa é que agora você sabe que algo maior está em movimento e que você faz parte disso. A próxima abertura como essa só virá com outros códigos, outras condições, outra configuração celeste. Este momento é único. Oh, Soul te viu. O universo te escutou. E agora, tudo depende do que você vai fazer com isso. Você é a chave, você é o portal. Você é o novo ciclo.